versículos 9 em diante, me acompanhe. Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem. Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia que lhe rogava: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Nós vamos falar nessa noite sobre algumas visões que Paulo teve. Paulo era um homem de visões. Paulo, como homem de visões, ele nos leva a sermos como ele, porque ele mesmo disse na sua carta, em 1 Coríntios capítulo 11, sede meus imitadores, assim também como eu sou Cristo. Irmãos, nós vemos aqui que Paulo, ele tinha visões de Deus. A primeira visão que Paulo ele teve foi a visão de Cristo como Senhor e Salvador. Quando a gente olha lá no livro de Atos, capítulo de número 9, nós vamos ver que no versículo 3 em diante, Paulo ele estava indo para Damasco. Indo para Damasco, ele teve uma visão. Apesar de que seu objetivo era o objetivo de perseguir os cristãos, colocá-los na prisão, de oprimir os cristãos, nós sabemos que Paulo ele teve um encontro com Jesus. Em cima do seu cavalo, ele cai. E ali quando ele cai, ele fica cego. Naquela visão ele ouve uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando ele teve aquela visão, ele foi e perguntou: Senhor, Senhor, quem tu és? E logo então ele teve a visão de Jesus como seu Senhor. Nós sabemos que depois que ele teve a visão de Jesus como seu Senhor, ele teve a visão de Jesus como seu Salvador. Interessante que eu acho aqui é que antes de Paulo ter a visão de Jesus como seu Salvador, ele teve a visão de Jesus como seu Senhor. Existem pessoas que querem Jesus somente como seu Salvador, mas Jesus Cristo é Salvador, sim. Ele nos salva de enfermidade, nos salva dos nossos pecados, nos salva da ira vindoura. Jesus Cristo nos salva, sim, mas antes de ser nosso Salvador, Ele é nosso Senhor. Jesus Cristo é Senhor nos céus, na terra, debaixo da terra. Jesus Cristo, Ele é o meu Senhor. Tem gente achando o dono do próprio nariz, faz o que quer, vai para onde quer, se veste como quer, mas não, Jesus Cristo é o nosso Senhor, quem comanda a minha vida, quem comanda a tua vida, quem comanda o meu lar, quem comanda o que eu penso, o que eu falo, onde eu ando, onde eu frequento, com quem eu vou me encontrar, tem que ser Jesus Cristo. Tudo que nós fazermos nessa terra, temos que fazer tudo para a glória de Deus Pai. Então, antes de você ter Jesus Cristo como teu Senhor, você tem que ter Ele como teu Salvador, mas também como teu Senhor. Antes de você ter Jesus como teu Salvador, tenha Ele como Senhor da sua vida. Jesus Cristo nunca vai ser Salvador de quem não o recebe como Senhor. Jesus Cristo nunca vai ser Salvador de quem ignora as suas ordens. Lá no livro de Hebreus capítulo 5, versículo 9, fala que Jesus Cristo veio a ser a causa da salvação de todos aqueles que lhe obedecem. Então obedeça a Jesus, tá bom? Paulo, ele reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador. Interessante dizer o seguinte, que um dos nomes de Jesus, o nome completo dele é Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Olha que nome, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em segundo lugar, Paulo, ele teve a visão missionária. Paulo teve uma visão missionária. No livro de Atos, capítulo 16, versículo 9 em diante, Paulo não sabia para onde ir, para onde evangelizar. Ele não sabia se ia para a Ásia, ele não sabia se ia para a Índia, ele não sabia se ia para a África, mas só que ele recebeu uma visão. E nessa visão, um anjo, vestido como se fosse um macedônio, aparece para Paulo e diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. Uma visão missionária. Será que você tem a visão missionária? Paulo, quando foi para a Macedônia, chegando ali em Filipos, ele viu uma mulher endemoniada. E aquela mulher, ele expulsou o demônio daquela mulher, que era a adivinha. Por conta disso, ele foi parar na prisão. Interessante que Pedro diz assim, que muitos sofrem
porque fizeram por onde, estão sofrendo porque estão pagando pelo que fizeram. Mas muitos sofrem injustamente. E quando nós sofremos injustamente, principalmente por amor ao Evangelho de Cristo Jesus, Paulo ele disse o seguinte para nós, que a tribulação produz a esperança, a esperança não traz confusão. Paulo ele chega a dizer isso para nós. E quando nós estamos sofrendo por amor ao Evangelho de Cristo Jesus, nós sabemos que estamos sofrendo por uma boa causa, uma causa eterna, uma causa que perdura para sempre. Paulo ele sofreu por amor a missões. Existem pelo menos 3 formas de nós fazermos missões. A primeira qual é? A primeira é você ir, evangelizar, dizer Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo, leva para o céu. A segunda qual é? Com seus dízimos e com suas ofertas. A terceira qual é? É você fazer o seguinte, orar por aqueles que estão evangelizando, orar por aqueles que não aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, por aqueles que estão perdidos, morrendo nos hospitais, nas cadeias, pagando pelo que fizeram. Então, uma dessas 3 formas você tem que abraçar. Você tem que ser uma pessoa de visão missionária. Irmãos, olha bem, Jesus Cristo disse o seguinte: vinde a mim todos os cansados e oprimidos. Mas o mesmo Jesus Cristo que disse, vinde a mim, para aprender, aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus Cristo disse, vinde a mim, para nós aprendermos. Depois de aprendermos, de termos aí essa aula com Jesus Cristo, aprendermos como agir, como falar, como pensar, a forma de tratar as pessoas, de nos relacionar, enfim. Depois de aprendermos, ele falou assim, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Então, o mesmo Jesus que disse, vinde a mim, ele também mandou nós irmos a toda criatura e pregar o Evangelho. Você tem que ter essa visão missionária. Paulo tinha essa visão. A igreja tem que ter essa visão. Vamos continuar orando. Tantas pessoas que estão morrendo sem Deus, sem paz, sem salvação. Quantos missionários estão hoje, agora, estão sendo perseguidos. Alguns estão se escondendo, fazendo cultos em buracos para não serem presos, para não serem perseguidos. Enfim, muitas pessoas estão fazendo a obra de Deus, deixaram o conforto do seu lar, deixaram seus empregos e eles estão pregando o Evangelho. Nós devemos orar por essas pessoas, tanto as que fazem a obra de Deus, como aquelas que também estão perdidas, sem Deus, sem paz e sem salvação. Só que Paulo teve outra visão. Ele teve a visão de algo extraordinário. Ele teve uma visão de paraíso. A visão do paraíso. Interessante, irmãos, que no 1 Coríntios capítulo 12, olha o que Paulo ele diz. Ele falando de si mesmo, Paulo estava falando de si mesmo, mas para não dar o que falar, ele vai e fala, conheço um homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, ele foi levado até o 3º céu, e lá ele viu coisas inefáveis, coisas que o homem não é digno de dizer. Paulo, ele foi levado ao paraíso, ele teve uma visão do paraíso. Olha bem, irmãos, que maravilha! Será que você tem a visão do paraíso? Você lembra lá daquele ladrão que estava na cruz, enquanto um escarnecia de Jesus, você é o Filho de Deus, então desce da cruz, salva a ti e salva nós também, Todo mundo vai ganhar, desce dessa cruz. Mas o outro, olhando para aquele outro ladrão, disse o seguinte, olha, nem estando na mesma situação você teme a Deus, nós estamos sofrendo, porque nós merecemos, quanto a esse justo, nenhum mal fez. E ele vai, olha para Jesus e faz o último pedido da sua vida, que ele é atendido. Ele fala assim, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus Cristo disse para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Irmãos, olha bem, será que você tem essa visão do paraíso? Você tem essa visão de um dia morar com Cristo, de estar com Cristo? O crente tem que ter essa visão de Cristo. Muitos de nós só pensamos em coisas dessa terra. Mas lá em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo ele diz o seguinte, se pensarmos em Cristo somente nessa dispensação, somente em coisas materiais, em coisas que ficam nessa terra, coisas que vão passar, nós somos os mais miseráveis de todos os homens.
Por que os mais miseráveis? Porque o homem sem Deus só pensa em coisas daqui mesmo. Ele não está depositando no seu depósito eterno, na eternidade. Mas o homem que tem Deus e não pensa nas coisas lá de cima, só pensa nas coisas deste mundo, vai perder tanto as coisas materiais quanto as coisas que Deus vai lhe oferecer lá na eternidade. Então, irmãos, devemos ter a visão do paraíso. Eu estava vendo uma pesquisa e estava vendo, por mês, no mundo todinho, morrem 125 mil pessoas de tuberculose. É muita gente, né? 125 mil pessoas de tuberculose. No mundo inteiro, morrem 80 milhões de pessoas. 80 milhões de pessoas morrem de fome por ano. 80 milhões de pessoas morrerem de fome por ano é muita gente. Irmãos, escuta só, fora de falar nesse tal de Covid-19, né? Escuta só, Deus nos livra de tudo isso. Mas e se Deus não quiser me livrar? E se Deus quiser me levar? Se Deus, porventura, olhar para mim e falar assim, olha, hoje eu quero te recolher. Será que eu posso ter a visão do paraíso? Existem pessoas hoje em dia morrendo e pessoas elas não têm tranquilidade para morrer. Esses dias atrás eu estava conversando com um paciente lá no hospital de apoio e aí ele, com ampolas de morfina no soro e sentindo muita dor, ele foi e falou assim, deixa eu falar uma coisa para você, eu estou meio triste, eu queria confidenciar isso para alguém, porque eu estou morrendo, eu sei, mas só, rapaz, que lá na minha chácara, na minha fazenda que fica em tal lugar, lá, moço, eu vou deixar tanta coisa, lá eu tenho isso, eu tenho aquilo, e meus filhos não dão valor. Rapaz, o que será disso tudo? Irmãos, olha, não tem visão no paraíso, nas coisas eternas. Mas se hoje o Senhor nos pedir a nossa alma, para onde iremos? Se você estiver com Cristo, nós vamos para o paraíso. O crente tem que estar preparado para encontrar com o Senhor nosso Deus. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. O Senhor, ele pode vir no arrebatamento, arrebatar a sua igreja, mas ele também vem de forma individual, toda hora, todos os dias, todos os minutos, segundos, Jesus está voltando para alguém. Mas será que nós temos a visão do paraíso? Se você tem Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, você não vai para o inferno, tem um paraíso te esperando. Jesus Cristo, ele está te esperando quando fecharem seus olhos aqui na terra. A Bíblia fala assim, que lá no céu, coisas que o olho nunca viu, que o ouvido nunca ouviu, que nunca subiram no pensamento, no coração do homem, são coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama Jesus? Então tem coisas boas sendo preparadas para você. Você ama a Cristo, tem coisas boas, eternas lá no céu. Mas tem gente, irmãos, que não tem visão do paraíso. Vive como se as coisas desse mundo fossem eternas e como se a eternidade fosse passageira, mas é o contrário. Você tem que ter uma visão da eternidade. Ele também teve uma visão da graça de Deus. Visão da graça. Paulo teve essa visão da graça. E quando foi que Paulo teve uma visão da graça? Lá no livro de Coríntios, né? 2 Coríntios, capítulo de número 12, depois do versículo 9 em diante, Paulo ele teve uma visão da graça de Deus. Por que ele teve essa visão? Num momento difícil da sua vida. Ele diz que um mensageiro do diabo o esbofeteava. Ele sofria com isso. Mas ele por 3 vezes orou e pediu a Deus, Senhor, tira esse mensageiro do diabo. Estou cansado de apanhar. Estou cansado, Senhor, não quero mais isso para a minha vida. Tenha misericórdia de mim. Por 3 vezes, qual foi a resposta? Deus disse não. Irmãos, olha bem, Deus tem 3 formas de nos responder. A primeira é sim. Quando Deus fala assim para a gente dá glória a Deus, fala em línguas estranhas, pula, se alegra, enfim. Mas Deus tem outra forma de nos responder. Ele diz não. Quando ele diz não, quem é que nunca teve um não de Deus? Eu já tive. O não dói, né? O não machuca, o não nos entristece. Mas quando a gente passa a perceber que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, a gente percebe que o não de Deus é o melhor para nós. Porque lá no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 10 em diante, fala assim, que os pensamentos de Deus e os caminhos de Deus são mais altos dos nossos caminhos
e pensamentos. Os caminhos e pensamentos de Deus são mais altos que os nossos caminhos e pensamentos, assim como os céus são mais altos do que a terra. Então, irmãos, olha bem, temos que nos conformar com a vontade de Deus. Não foi isso que o Senhor ele disse para os cativos que estavam lá indo para a Babilônia? O Senhor Jesus, ele estava na direção de tudo. E Deus disse para eles assim, ó, bem eu sei o futuro que tenho a respeito de vós. Eu tenho um futuro de paz, um futuro de bem. Eu tenho um futuro de bênçãos para vocês. Irmãos, Deus tem um futuro de bênção para nós, mesmo se Ele tiver dito não para a gente. Mas a terceira resposta que Deus tem para nós, qual é? Espera mais um pouco, né? Existe o espere mais um pouco. Mas só que o Senhor falou para Paulo, não. Mas quando Deus disse o não, até o não que nós recebemos de Deus, nós recebemos com o não poder e graça para suportar aquele não. Aí, irmãos, o Senhor falou, não, não vou retirar o mensageiro do diabo, não. Mas eu dou a minha graça na tua vida. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Será que você recebeu um não de Deus por esses dias? Será que você recebeu algum não em relação a algum desejo muito assim ansiado por você? Será que Deus falou não para você? Então, se Deus te disse não, você recebe com esse não a graça de Deus. Poder, graça de Deus. Eu estava recebendo algumas mensagens hoje a respeito dos cultos que não foram logo liberados. O pastor Sival Pereira Xavier, junto com o pastor Wilson Donizete, falaram para a gente esperar mais um pouco. Olha, terceira resposta, né? Espere mais um pouco. E as pessoas meio que revoltadas. Mas escutem, irmãos, essa espera, nós vamos receber com essa espera o quê? A graça de Deus. Graça para suportar aquela saudade de estar com os irmãos, né? Aquela saudade de ver a glória de Deus descendo no templo, na igreja, aquela saudade de ouvir as crianças, os adolescentes, os jovens, os varões, as irmãs cantando. Deus vai nos dar graça para isso. Enquanto isso, vamos postando aí no grupo os vídeos dos irmãos, dos conjuntos cantando. Deus nos dá graça. Você recebeu algum não? Deus nos dá graça. Graça é favor imerecido. Nós temos graça de Deus. Nós temos favor imerecido da parte de Deus. Receba a graça de Deus na sua vida com esse não, né? Talvez esse emprego, esse sonho, né, de ser funcionário público. Receba a graça de Deus. Talvez não seja funcionário público, mas não tenha te faltado o pão de cada dia. Não tenha te faltado o que comer, o que vestir. Você é uma bênção onde você vai. Ah, eu queria estar em tal lugar agora. Não, mas você está onde deveria estar, porque o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Junto com isso você recebe a graça de Deus. E para terminar aqui, irmãos, nós recebemos essa visão, a visão de Jesus Cristo como Senhor, como Salvador de nossa vida, a visão missionária, a visão do paraíso, a visão da graça de Deus. E para terminar, lá no livro de Atos, capítulo 27, lá diz o seguinte, que Paulo ele teve uma visão na tempestade. Na tempestade ele teve uma visão. Os irmãos vejam só que tinha dias e mais dias que Paulo estava dentro de um navio. Ao todo eram 276 almas. Não é brincadeira. 276 almas naquele navio. E aí, irmãos, olha bem, dias e dias perdidos. A tempestade, aquele tal de Euroaquilão, estava ali, aquele vento forte levou o navio para um rumo que eles nem sabiam onde estavam. Diz a Bíblia que todos estavam desanimados, tinham perdido o ânimo de viver, a esperança de estarem vivos no outro dia. Eles achavam que a qualquer momento todos iam morrer. Mas aí ele teve uma visão à noite. E naquela visão o anjo do Senhor apareceu para Paulo, dizendo para ele o seguinte: olha, eu tenho dado para você todas as almas que estão nesse navio. Olha bem, ele teve uma visão na tempestade. Para os irmãos terem uma ideia, aquele navio chegou até uma ilha chamada Malta, e aí eles todos foram salvos, resumindo, né, essa situação aí. Mas, irmãos, olha bem, será que você tem uma visão na tempestade? Temos que ter uma visão na tempestade. Você que está passando por lutas, por provas, tem que receber a visão de Deus. Tem gente pessimista. Ah, esse vírus vai me atacar, esse vírus vai me matar. Mas, olha, né, você tem que ter a visão do paraíso. Paulo, ele disse, né, que nós temos que ter a visão, nosso olhar focado em Cristo Jesus.
Eu hoje estava conversando com uma colega nossa do SAMU e ela disse assim que o atendimento diminuiu muito no SAMU. Só que tiveram que fazer um reforço com os psicólogos. Por quê? Porque as pessoas estão desesperadas. Elas estão ligando para o SAMU com falta de ar, e falando, eu estou com Covid-19, o que eu faço? E não sei o que, e tal, estou perdida, estou desesperada, estou sozinha. E aí aquela psicóloga falando para ela disse o seguinte, que usa algumas técnicas lá, a pessoa se acalma e aí deixa ela bem tranquila. Mas antes de terminar aquele atendimento, já tem mais outros tantos para ela atender. Nunca ela falou tanto quanto agora. E fica passando 40, 50 minutos, 1 hora conversando com uma pessoa que está desesperada por conta da tempestade que está caindo aí sobre a humanidade. Tantos mortos, tantas pessoas. Mas, irmãos, eu convido você a, nesse momento de tempestade, esse momento difícil que nós estamos passando, para termos uma visão positiva. Esse tempo vai passar, né? A tempestade vai passar. Daqui a pouco nós vamos estar ali nos nossos cultos, todos nós juntos, alegrando-nos com o Senhor, na presença do Senhor vamos estar para bendizer ao nome do Senhor. Tantas pessoas pessimistas existem hoje em dia, né? Pessoas pessimistas, pessoas que já estão, né, pensando em comprar o caixão para si mesmo, porque vão aí morrer com tal desse Covid. Você que está com essa enfermidade, você que está passando por esses problemas, por essas aflições, escuta, tenha uma visão positiva nessa tempestade. Olha, tenha uma visão, o que será do país, o que será de nós, vamos passar fome, a crise econômica vai tomar conta de todo mundo, irmãos. Deus vai cuidar de nós, Deus cuida dos seus. Receba essa visão positiva da parte de Deus. Deus, Ele não vai te conduzir para uma vida de miséria. Deus não vai nos conduzir para uma vida onde nós vamos estar vivendo apavoradamente, sem Deus, sem paz, sem salvação, vivendo misérias. Não, Deus vai providenciar água no meio do deserto, maná. Deus vai providenciar para nós o pão de cada dia. Deus vai abrir outras portas. Se fechar uma porta aqui, Deus abre outra ali. Mas tem uma visão positiva. Tem uma visão que tudo isso vai passar e que o nome do Senhor vai ser glorificado. Tem uma visão que Deus vai entregar nas tuas mãos, na tua vida, todos os que estão na sua casa. Deus te entregou todos os que estão nesse navio. Todas as almas são tuas. E Deus entregou literalmente 276 almas para Paulo. Olha, irmãos, que bênção. Numa viagem ele ganhou 276 pessoas. Nós vamos entrar na arca, junto com a nossa família, a arca da família Sucupira, a arca da Igreja Universal, a igreja que vai subir com Cristo. Vamos estar com nossa visão focada em nosso Senhor, em nosso Salvador, visão no paraíso, visão de ganhar as almas para Cristo, para nós povoarmos o céu e esvaziarmos o inferno, visão de que nós somos mais do que vencedores por aquilo que está acontecendo aí. Nós vamos ter uma visão que somos vencedores, porque é Cristo que nos fortalece. Visão na tempestade. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos encerrar essa palavra. Eu vou fazer uma oração por você que esteja passando por uma luta, por uma prova, né? Mas Deus vai estar conosco. Nós vamos passar por essa tempestade. Nossa visão vai ser diferente, vai ser mudada pela luz da palavra de Deus. Visão de Jesus Cristo, nosso Senhor passa a obedecer a Ele, passa a ter Ele como teu Salvador, sim, mas se Ele é teu Salvador, então começa a obedecê-lo, né? Começa a obedecê-lo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Senhor Deus, eis-nos aqui na Tua presença, nós acabamos de pregar a Tua palavra, mas como sempre, meu Deus, nós invocamos o Teu nome através da Tua palavra que foi pregada e anunciada. Nós te pedimos para que o Senhor abençoe cada um que esteja ao alcance de nossa voz, cada um que esteja ao alcance da Tua palavra que foi pregada nessa noite. Te pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia. Abra nossos olhares para Cristo como nosso Senhor,
como nosso Salvador, meu Deus. Abra o nosso olhar no meio da tempestade. Esse irmão, essa irmã que está passando por lutas financeiras, está faltando alguma coisa no seu lar, essa irmã que está passando por momentos difíceis na sua vida, que o Senhor venha dar a ela uma visão positiva de que tudo isso vai passar. Meu Deus, esse irmão que recebeu o teu não, que o Senhor venha dar com o teu não a tua graça, a tua presença, que o teu poder se aperfeiçoe no meio da fraqueza, Senhor, enchendo com tua graça, com a tua unção, com o teu poder, ministrando, Senhor, as bênçãos dos céus e da terra sobre o teu povo. Te pedimos, Pai, que o Senhor ajude a tua igreja a passar por esse momento difícil em que a epidemia, a pandemia se espalhou pelo mundo, mas ajuda-nos, Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Nós ansiamos por estar na tua presença, porque nós estamos como Davi, alegramos-nos quando nos disseram, vamos à casa do Senhor. E esse dia, Senhor, está chegando, onde todos nós vamos nos reunir para estarmos na tua presença, na tua casa, te louvando e te engrandecendo. Em nome de Jesus seja abençoado, em nome de Jesus seja abençoada. Amém.